Né? Embora a sociedade, principalmente a ocidental, seja extremamente patriarcal e machista, nós já avançamos bastante. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, nós estamos aqui no Inspiração Educativa. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do conflito de ser mãe. Ao mesmo tempo que ser mãe muitas vezes é tão esperado, quando a gente tem aquela criança conosco, né, algumas inquietudes começam a aparecer, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre possível porquê desse conflito, né, entre ser mãe e não ser mãe, como eu articulo isso. Falar sobre os conflitos de ser mãe daria um curso gigantesco, né? Então, nesse vídeo a gente vai abordar um fator que contribui para essa tensão, né, entre, vamos dizer, maternidade e mundo social. Mas esses sentimentos de conflito, eles têm porquês. E vocês já observaram que eu gosto de falar dos porquês aqui no canal. Porque eu realmente acredito que quando nós descobrimos os porquês, a gente traz elementos para o nível da consciência que a gente não tinha antes. E quando a gente traz, né, explicações para o nível da consciência que a gente não tinha, isso nos dá poder de interferir, de fazer intervenções, de modificar esse percurso. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de um dos motivos desse conflito a partir da visão do público, mundo público e mundo privado. O que é o mundo público e o mundo privado? O mundo público, né, a esfera pública, social, é o mundo lá fora. É onde trabalhamos, onde estudamos, os bares que frequentamos, os lugares, né, fora da nossa residência, do nosso lar, que nós fazemos parte. Os movimentos sociais, que eu posso fazer parte, de repente se eu sou de alguma organização, não sei, enfim, qualquer convívio social, né, fora do meu lar, na esfera pública, é o meu mundo público. E aí nós temos o mundo privado, que é a esfera dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. O que isso tem a ver com o nosso conflito? O mundo público, ele já teve alguns avanços com relação à figura da mulher, né? Se a gente compara com o século retrasado, eu, por exemplo, que nasci no século passado, né? E grande parte de nós aí nasceu no século passado, nós sabemos bastante como, né? Tem a figura da mulher, ela, vamos dizer assim, hoje ela ocupa espaços que ela não ocupava. Nós estamos, né, dentro da empresa, em cargos de chefia, nós vamos a bares, frequentamos restaurantes, não necessariamente acompanhadas de uma figura masculina, né? Às vezes sozinha, com os amigos. Então hoje ocupamos espaços que jamais pensaríamos ocupar um dia. Na esfera pública, né, embora a sociedade, principalmente a ocidental, seja extremamente patriarcal e machista, nós já avançamos bastante. Só que ao mesmo tempo que nós avançamos na esfera pública, com o direito de trabalhar, né, de estudar, de frequentar lugares que até o século retrasado, até mesmo o começo do século passado, eram de exclusividade masculina, lá no nosso mundo privado, que é o nosso lar, as coisas não avançaram tanto assim. O cuidar do lar, o cuidar dos filhos, ainda tem uma presença fortemente feminina. E aqui eu não estou nem falando de parceiros que não dividem tarefas, né? Não é isso. É que assim, socialmente, ainda é um universo que parece ser de exclusividade da mulher. Pelo menos de responsabilidade, né? É tão prova isso que às vezes a gente escuta aqueles maridos mais engajados, companheiros mais engajados, que dividem as tarefas domésticas, não é pouco comum eles se posicionarem com frases do tipo, eu ajudo em casa, né? Eu divido as tarefas, mas a responsabilidade no fundo acaba ficando nossa, das mulheres. E aí o que isso tudo gera, né? A gente tem um mundo, uma esfera pública que nos autoriza quase tudo, mais uma esfera privada que ainda não avançou em ponto de igualdade com essa esfera pública. Os conflitos aparecem.
né? Como se a sociedade dissesse pra gente assim: olha, você quer ser o que você quer? Você quer trabalhar? Ótimo. Você quer estudar? Perfeito. Você quer sair à noite com amigos? Tudo bem. Desde que você administre a sua esfera privada de forma a não interferir na sua esfera pública. Então você tem que cuidar de tudo lá no seu âmbito privado para que a sua vida pública possa caminhar. Quero tentar fazer com que você entenda que essa angústia da maternidade, né, um dos vieses que compõe essa angústia é justamente esse conflito público e privado. Sabe quando a gente trabalha e a gente sente aquela culpa que, mas eu fico pouco com meu filho. Eu queria participar mais. Meu Deus, a minha casa é uma zona, porque eu trabalho, 8 horas por dia, 9 horas, mais o tempo de trânsito. A gente começa a se sentir muito culpada e a gente transfere essa culpa para nossa condição pública. É porque eu trabalho. É porque eu estudo. Quando, na verdade, o mundo na esfera pública está avançando para o universo feminino. A culpa, de verdade, é desse mundo da esfera privada que parece não avançar. O que significa? Que eu preciso aprender a administrar a minha esfera privada em relação ao mundo público que eu tenho hoje. Né? O mundo público de hoje, a esfera pública de hoje, não é igual a de 50 anos atrás. Então, por que a condição da mulher continua igual no âmbito privado? Em termos de tarefas domésticas, de educação dos filhos, de cuidado com os filhos. Hoje, nós não temos mais o mesmo tempo que as nossas mães tinham de ficar conosco. E a gente não tem que se sentir culpada por isso. Afinal de contas, nós ganhamos lá na esfera pública, lembra? Que era típica e exclusiva do universo masculino, espaço. Né? Espaço de atuar profissionalmente, espaço de poder estar dentro dos cursos de mestrado, doutorado, né? De pesquisa, enfim, é uma liberdade maior de fazer o que eu quero lá na esfera pública. Isso é um ganho gigantesco, né? Então não tenho que querer que a esfera privada continue igual à do século passado, porque se a pública não está, por que a privada continua? Então a gente precisa começar a se questionar. Né? O que eu posso fazer no âmbito da minha esfera privada, porque a culpa, na verdade, está dentro de como a gente administra essa esfera do mundo privado, baseado num modelo de 50 anos atrás. Nós não estamos mais naquele modelo. Tá? Você não é uma mãe pior porque trabalha, não é uma mãe pior porque estuda, né? E você pode ser uma mãe muito melhor se você tiver consciência de tudo isso, né? De como essa esfera pública é importante para você se constituir enquanto mulher, enquanto uma mãe forte para os seus filhos, né? Porque afinal de contas, eles vão crescer percebendo que você tem uma briga lá fora, né? Nesse mundão aí lá fora. Como que você faz isso administrando melhor o seu tempo na esfera privada? Né, junto com seus filhos. Então, se eu não tenho 10 horas mais com os meus filhos, eu não tenho mesmo. Acabou isso, né? Para quem trabalha fora, para quem estuda fora, até mesmo as mães que optaram por cuidar dos lares, né? Elas não têm mais aquele tempo de antes. O mundo da informação consome grande parte do nosso tempo. Aprender a administrar a nossa esfera privada é essencial, né? Ter consciência que socialmente ela continua estagnada faz com que nós possamos lutar para que ela avance, né? Nós podemos sacar ferramentas para poder fazer com que essa esfera privada também avance para o universo feminino. Se eu não tenho mais 10 horas, mas eu tenho 2 horas, como que eu faço essas 2 horas valerem? Né? Se eu tenho 30 minutos por dia, como que eu faço esses 30 minutos valerem? Porque é o que eu tenho. Eu não vou ter 10 horas. Ponto. O mundo lá fora me permitiu que eu não tivesse mais essas 10 horas. Então não vamos pensar, eu não tenho 10 horas. Não. O pensamento é outro, né? A esfera pública me permite
que eu não tenho essas 10 horas com meu filho, porque ela me permite ser mulher nessas 10 horas, construindo outras coisas. E como eu vou fazer para construir também lá na minha esfera privada um mundo melhor para os meus filhos, para mim, de convivência saudável, e que eu não precise abrir mão da esfera pública para isso. Percebe como é importante distinguir esses fatores, entender os porquês? Entender os porquês nos traz força e nos obriga a buscar ferramentas para melhorar o que a gente descobriu que está errado. Um grande abraço, não esquece de se inscrever no canal, dá o seu like, comenta, deixa aí as suas sugestões de conteúdo, se você gostou, não gostou, se acrescentou, né? O que acrescentou para você, e a gente está te aguardando no próximo vídeo. Beijo enorme.